Paz do Senhor, queridos irmãos e amigos, todos vocês que nos assistem nesse momento, agradeço a Deus, louvo a Deus pela vida de todos, que Deus continue sempre nos guardando, nos protegendo. Infelizmente, passando agora mais uma vez por esse momento difícil, onde a gente está vivendo essa crise, onde não podemos nos reunir por conta de regras, restrições, mas a palavra de Deus continuará sendo pregada. Amém? Infelizmente, não podemos sentir o calor dos irmãos reunidos no mesmo lugar, no mesmo propósito, mas tenho certeza que Deus irá falar ao seu coração e assim lhe levará a meditar sobre a sua vida. Amém? Eu quero ler com os irmãos uma passagem muito conhecida, muito já falado em nosso meio, muito íntima de todos nós, que se trata do profeta Elias, quando ele está reparando o altar e clamando a Deus fogo do céu contra lá os profetas de Baal. Uma passagem onde todos nós já conhecemos bem a história, os fatos em que se passava. Amém? Porém, eu estava meditando já há 1 ou 2 semanas em cima dessa passagem e ali me veio ao coração algumas observações, a qual acredito eu, creio que através do Espírito Santo veio falar comigo, me chamando a atenção, e embora seja também um momento em que estamos vivendo, onde muitos irmãos, infelizmente, estão se esfriando, estão perdendo a sua ligação com Deus, a sua comunhão com Deus, a sua intimidade com Deus. E isso se trata de uma vida santificada. Então eu quero ler com os irmãos aqui em 1 Reis, capítulo 18, versículo 31 até o versículo 36. Amém? 1 Reis, capítulo 18, versículo 31 até o 36, que diz assim: E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei a segunda vez, e o fizeram a segunda vez. Disse ainda: Fazei a terceira vez, e fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus sobre Israel e que eu sou teu servo e que, conforme a tua palavra, fiz todas estas coisas. Amém? Como eu disse, essa passagem é bastante conhecida ali quando o profeta Elias ele está diante dos profetas de Baal, e os profetas de Baal já tinham passado ali a metade do dia invocando o nome de Baal e nada aconteceu, até Elias zombou, né, ali dos profetas de Baal, porque dizendo que talvez ele tivesse saído, talvez ele tivesse dormido, e até que Elias falou: chega, agora é minha vez, cheguem-se a mim,
e vamos aqui invocar o nome do nosso Deus. Só que antes disso, o profeta Elias, ele repara o altar, certo? E nós lemos aqui que ele pegou 12 pedras, que ele pegou lenha, que ele mandou fazer um rego ao redor das pedras, que ele cortou o cordeiro, colocou sobre a lenha, pegou 4 cântaros de água e por 3 vezes mandou que jogasse água sobre o cordeiro, sobre a lenha, sobre a pedra, enchendo de uma tal maneira que até o rego que tinha em volta do altar se enchesse também de água. E o que me chama a atenção é que as coisas que são ditas na Bíblia não são ditas por acaso. Às vezes nós vemos lá determinados números, quantidades, nós não sabemos em si o significado, mas se você parar para pesquisar, estudar ali aquele significado, você vai ver que tem uma lógica. Nada na Bíblia é escrito por acaso ou por mera coincidência, e sim porque cada coisa tem o seu propósito. E estava eu meditando sobre esse propósito. Por que que a igreja no dia de hoje tem se esfriado, embora isso já seja palavras do próprio Jesus Cristo lá em Mateus, no capítulo 24, dizendo que o amor de muitos se esfriaria, certo? Porém, nós não podemos deixar com que isso tome conta do nosso coração e falar, não, isso é uma coisa normal, que já vai acontecer mesmo, a igreja vai se esfriar. Não, nós como servos do Deus Altíssimo, nós temos que procurar estar sempre cheios do Espírito Santo, sempre buscando estreitar mais ainda a nossa comunhão com Deus. Embora muitos estejam acomodados nos seus lugares, com a vida que tem levado, embora seja muito simples, somente ir à igreja no dia de domingo, já está bom por aí, eu vou na igreja, eu ouço a palavra, eu oro, eu louvo, e para mim está tudo bem por aí, eu não preciso ir além disso. Sendo que nós sabemos que Deus é muito mais do que isso. Deus tem muito mais a nos oferecer, a nos dar em relação à nossa vida espiritual. Muitos têm procurado Deus para bens materiais, para prazeres físicos, materiais, prazeres terrenos, embora a nossa promessa é a vida eterna, embora buscai as coisas que são de cima e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Embora esses versículos não tenham mais surtido efeitos na mente, no coração desse povo que tem se cauterizado na presença do Senhor, que tem se acomodado na vida que tem levado. Muitos não têm buscado mais a Deus para ser cheios do Espírito Santo. Isso é lamentável. A gente não vê mais aquela sede por ser batizado com o Espírito Santo. A gente não vê mais aquela sede de ter, de receber, de buscar os dons espirituais. Nós não vemos mais essa sede. As pessoas estão acomodadas, as pessoas estão satisfeitas do jeito que estão. Sendo que o nosso propósito aqui na terra é ide e pregai o Evangelho. Como pregaremos o Evangelho se não estamos preparados? Como pregaremos o Evangelho se a sede dentro de nós, aquela fonte, ela se secou? Não temos mais a sede de buscar a Deus, porque estamos cauterizados pelo pecado, por interesses paralelos de nossa vida, por projetos materiais, físicos, aqui nessa terra, projetos terrenos têm tomado a prioridade em nossas vidas e muitos têm aberto mão de uma vida espiritual, de uma vida com Deus. Muitos até dizem que não podem se tornar fanáticos, né? Porque enxergam que buscar a Deus
dessa forma de ter uma comunhão com Deus já entra na categoria, no nível do fanatismo, mas não entendem que nós somos como peregrinos nessa terra, nós estamos aqui como forasteiros, passaremos por essa terra, mas não ficaremos nela, né? Nossa vida é no céu, embora muitos não esteja almejando essa vida eterna, infelizmente, ou é céu ou é inferno. Não sei qual é a sua pretensão, não sei o que você busca diante de Deus. Porém, para que alcancemos a vida eterna, existem aí os pontos em que o profeta Elias, ao restaurar o altar, ele nos deixa como meditação. Nós vemos aí que primeiro ele pega 12 pedras, como o próprio versículo diz, que é o número segundo as tribos de Israel, certo? Porém, no Antigo Testamento, como as tribos de Israel, e no Novo Testamento, como a Igreja de Jesus Cristo, tá? Se nós formos ler 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, nós vamos ver que nós somos como pedras vivas, tá? Então, no Novo Testamento, as pedras representam a Igreja de Cristo. E não somente lá no Antigo Testamento, que representava as 12 tribos, como muitos se baseiam somente nisso, tá? Então, nós temos que ter isso em mente, de que as pedras que o profeta Elias junta para fazer o altar, elas representam a igreja. Olha o que o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. E vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, nós já começamos entendendo aí que a primeira coisa que o profeta Elias faz é juntar as 12 pedras. A primeira coisa que ele faz é: vem cá, vamos mostrar para o povo de Israel, vamos mostrar para o povo de Deus que Deus, ele tem o domínio sobre o seu povo. Deus, ele tem, ou seja, nós somos propriedades de Deus. Então as pedras, 12 pedras que o profeta Elias junta, ela representa a igreja de Cristo. Somos propriedades de Cristo, tá? Então nós somos como pedras vivas, certo? E o profeta Elias, ele começa ali juntando, tá? E o mesmo propósito que Deus tinha no Antigo Testamento, em relação ao povo de Israel, ele tem ainda através do Senhor Jesus Cristo com a sua igreja. Nós podemos ler lá no Evangelho de João, no capítulo 15, que nós temos o mesmo propósito e a mesma aliança. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. 15, 16, que diz assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Tá? Então, a mesma aliança, o mesmo pacto que tinha lá atrás, através de Jesus Cristo, nós temos hoje. Então nós somos a igreja de Cristo, somos pedras vivas, edificadas e sacerdotes. Amém? Então nós começamos a ver quando o profeta Elias, ele junta ali as 12 pedras. Tá? Veja que logo em seguida o profeta Elias, ele manda que cave um rego ou uma vala, trazendo para o nosso idioma, nosso vocabulário. É como se ele abrisse uma vala em volta das pedras. As pedras, imagino eu, que as pedras elas foram arrumadas juntos no meio e em volta dessa pedra, tá?
ele manda que faça uma vala na largura de 2 sementes. Ou seja, né, quando você vai fazer lá, vai semear as sementes, você faz aquela valinha, aquela covinha, certo? Ele manda que faça com 2 medidas, né, na distância de 2 sementes. Então ele faz ali aquele rego. Se a gente for parar para meditar, o que esse rego, o que essa valinha, essa covinha em volta das pedras, ela já começa a nos falar? O que ela começa a nos mostrar? Ela começa a nos mostrar nada mais, nada menos do que separação. Veja que após juntar a igreja, propriedade exclusiva de Deus, ele manda que faça o rego, para que mostre a separação daquele rego para dentro, era a igreja de Cristo, daquele rego para fora, daquela cova para fora, daquela vala para fora, era o mundo, certo? Então, essa valinha, essa covinha, que esse rego que ele manda fazer ao redor das pedras, já nos mostra a separação. Por que muitos não estão sentindo a presença de Deus? Porque muitos não têm mais sentido o calor do Espírito Santo. Porque estão se perdendo a separação. Estão deixando de ser separados. Estão deixando de ser propriedade exclusiva do Deus vivo. Tá? Então, muitos, quando começam a tapar essa cova, esse rego, essa valinha que nos separa, tá, do mundo, começa a tapar com outras prioridades, começa a tapar com outros pensamentos, outros projetos, outros interesses, nós começamos a ser simplesmente um amontoado de pedra. Não existe um diferencial. Imagine você andando por uma rua de chão, onde não é calçada nem nada, e você de repente vê uma vala e no meio daquela vala um amontoado de pedras. Você percebe que é algo diferente ali naquele local. Você percebe que aquela vala, ela traz um diferencial para aquele simples amontoado de pedra. Se for somente um amontoado de pedra no canto de uma rua, não chama atenção. Agora, se você vê um amontoado de pedra com uma vala em volta, você já vai parar e vai pensar: por que existe essa valinha em volta dessas pedras? Assim é a nossa vida espiritual. O rego representa a separação do mundo. Veja que logo em seguida o profeta Elias, ele pega lenhas e põe sobre as pedras, tá? Quando o profeta Elias, ele pega essas lenhas e põe sobre as pedras, tá? O que essa lenha representa? Eu estava meditando e o que me veio ao coração, o que me faz enxergar é que a lenha representa a natureza humana, tá? Representa a fraqueza do homem. A lenha representa a vida do homem que precisa ser purificada com o fogo, tá? Que precisa ser purificada com a água, precisa ser queimada com o fogo do Espírito. Tá? Quando Jesus ele diz a Nicodemos, é preciso nascer da água e do Espírito para entrar no reino dos céus. Tá? Então, a lenha, ela representa a vida, a natureza do homem, essa carne pecaminosa, essa que precisa ser consumida pelo fogo, tá? Ela precisa ser queimada pelo fogo do Espírito. Veja, tá, que quando somos cheios do Espírito Santo, tá, nós nos incendiamos, criamos brasas, e a mesma brasa que queima o nosso sacrifício, a mesma brasa que queima, que oferta a Deus, que arde. Lembra lá em Levítico,
quando Moisés estava ensinando o povo, segundo as ordens, as instruções de Deus, Moisés diz assim, ó, a lenha será queimada e o fogo arderá continuamente sobre o altar. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nós somos a lenha pegando fogo, nós somos a lenha que nunca se apaga. A nossa natureza humana, a nossa carne, nossa alma, que até então é contaminada pelo pecado, pelas coisas que vemos, que sentimos nesse mundo, nós somos purificados agora, libertos, cheios do Espírito Santo. E em nós queima, arde uma brasa viva continuamente em nossa vida, nos dando sede. Mais um motivo porque muitos têm se esfriado, porque essa chama do primeiro amor tem se apagado nos corações. Essa chama do primeiro amor tem se esfriado. Muitos dormem na presença do Senhor. Muitos não sentem mais o calor do Espírito Santo. Muitos não são capazes de orar e sentir o seu coração arder por conta da presença do Espírito Santo, do movimento do Espírito Santo. Muitos estão, como eu disse lá no começo, estão cauterizados pelo pecado, por outros propósitos, por outros interesses. Então é necessário que o fogo queime essa lenha, essa natureza humana, e a chama arda, venha arder em nossos corações continuamente. Logo em seguida, o profeta Elias, ele pega o cordeiro, parte o cordeiro e põe em cima das lenhas. Nós vemos e sabemos, não precisamos dar muitos detalhes sobre o cordeiro, que claramente, né, ele é a figura de Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário. Através do sangue de Jesus somos purificados. Através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a carne que representa o véu que se rasgou, agora nos permite falar diretamente com Deus, agora nos permite ser cheios do Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo veio porque Jesus Cristo disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o Consolador. Então, graças a Jesus Cristo ter vindo ao mundo, morrido na cruz do Calvário por mim e por você, nós hoje podemos senti-lo através da presença do Espírito Santo. Nós podemos hoje ver com os olhos espirituais através do Espírito Santo. Então, não há muito o que se entender. Uma coisa que é óbvia, que o novilho, o cordeiro que foi cortado ali pelo profeta Elias, ele representa Jesus Cristo na cruz do Calvário, ali sobre a natureza humana, que é a lenha que foi colocada. Em seguida, olha que curioso, o profeta Elias, ele manda pegar 4 cântaros de água. E veja que quando ele manda pegar 4 cântaros, se nós formos meditar nos cântaros, eu não quero entrar nessa parte específica, mas os 4 cântaros nós poderíamos dizer que são os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, a qual são a base, ao qual revelam a figura de Jesus Cristo, né, como o Senhor, como base da igreja ali no Novo Testamento, aonde começava a igreja de Cristo, é através dos 4 mandamentos. Jesus disse para Pedro, quem dizes que eu sou? Quando Jesus fala para os discípulos, né? E Pedro é o único que reconhece Jesus Cristo como Cristo, o Senhor. E Jesus diz assim, Pedro, disseste bem, porque sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, nós vemos ali nos 4 evangelhos a revelação, né, da nova igreja de Cristo, do evangelho sendo pregado, da esperança da vida eterna através dos 4 evangelhos. Porém, o que me chama a atenção é a água que estava nos cântaros. Isso é que nós devemos meditar. Por quê?
Porque veja que o profeta Elias, ele manda encher os cântaros de água, e mandando encher os cântaros de água, ele manda que jogue 3 vezes sobre o novilho, sobre a lenha, sobre a pedra, sendo que é de uma única vez, óbvio. Só que a Bíblia vem nos dizer que jogaram 3 vezes de tal modo que foram tanta água que escorreu sobre o cordeiro, sobre a lenha, sobre as pedras e encheu todo o rego, encheu toda a covinha, toda a valinha, a vala que estava cavada ao redor das pedras. A água, ela representa a palavra de Deus que purifica o homem. A água, ela representa Jesus Cristo. A água, ela representa ser lavados pelo Espírito. Tá? Então, veja bem comigo, vamos meditar que quando eles jogam a água, molha todo o cordeiro, molha a lenha, molha as pedras e enche o rego, certo? Quando estamos cheios de Cristo, é Ele quem nos separa desse mundo. Meu irmão, eu não estou entendendo o que você está falando. Veja que 3 vezes ele jogou. 3 vezes representa a presença da Trindade. Interessante, e quando nós falamos da presença da Trindade, certo? Nessas 3 vezes em que ele manda jogar água sobre o altar, nós vemos que o apóstolo João, ele se refere a Cristo como palavra. Olha que interessante, em 1 João, capítulo 5, versículos 7 e 8. Porque 3 são os que testificam no céu. Veja bem, o Pai, Deus, a palavra. Quem será a palavra? Né? E o Espírito Santo. Estes 3 são um. Aí o versículo 8. E 3 são os que testificam na terra. O Espírito, e agora olha o segundo. A água e o sangue. Estes 3 concordam num. Veja que no céu, Jesus é dito como palavra. Na terra, ele é dito como água. A água que foi jogada sobre a natureza humana, a lenha, a água que foi jogada sobre as pedras, a igreja de Cristo, a água que escorreu até a separação, o rego que representa a separação, enchendo o rego, molhando a lenha e todas as pedras. Estamos lavados e purificados em Cristo Jesus. Ou seja, somente Jesus Cristo pode nos separar desse mundo. Só quem está cheio do Espírito Santo, só quem está cheio de Cristo, que pode ser separado deste mundo. Tá? Muitos não estão sentindo a presença de Deus porque não estão separados, ou seja, estão vazios. Né? A palavra é quem nos separa. Muitos hoje têm trocado a palavra de Deus por outros interesses dentro dos cultos. Quantos têm perdido até a reverência nos cultos? Quantas igrejas têm feito do culto um show? Quantas igrejas têm feito dos cultos uma simples reunião matinal? Não tem se dado mais a referência, tá? que deve ter por estarmos na presença de Deus, por estarmos num local santo, num local onde direcionamos a nossa adoração ao único Deus que reina nos céus e na terra, que tem todo o poder nos céus e na terra. Muitos entram nas igrejas, nem celular não desligam, nem põem no silencioso.
a gente está pregando, está louvando e o celular do irmão, da irmã está lá atrás tocando. Aonde está a reverência? E daí saem do culto dizendo, poxa, hoje só foi mais um culto, hoje só foi mais uma vez que nós viemos, o culto hoje não estava muito bom, o culto hoje não senti a presença de Deus. A culpa é sua que está vazio, a culpa é sua que não busca, a culpa é sua que não procura ser separado de Deus, que não procura ser cheios do Espírito Santo. A culpa é da igreja que não querem prestar atenção na mensagem que o pastor está pregando. O pastor ensina uma doutrina, prega de uma forma que exorta a igreja, as pessoas fazem bicos, porque está mexendo na ferida, está mexendo no ego daqueles que estão ali sentados, que queriam ouvir uma palavra de bênção, uma palavra de prosperidade financeira, prosperidade material, prosperidade terrena, mas não querem encher a cova, o rego de água, a separação. Cristo, quando estamos cheios de Cristo, estamos separados. Quando estamos cheios de Cristo, somos santificados. Veja que só então Elias clamou, e quando Elias clama, desce fogo do céu. O fogo representa o batismo com o Espírito Santo. O fogo representa ser cheios do Espírito Santo. Deus só vai derramar do seu poder, da sua unção, do seu azeite sobre a sua igreja, se estivermos separados, se estivermos com Jesus Cristo sobre as nossas vidas, sobre essa natureza humana, como foi o cordeiro colocado em cima da lenha. Nós só sentiremos, só veremos fogo descer do céu se estivermos separados do mundo, se estivermos cheios da palavra de Deus. Muitos não têm sentido a presença de Deus porque estão vazios, estão dormindo, seus interesses são outros. Mas eu deixo essa palavra aqui a você, que se você quer ver experiências, quer ter experiências maiores e melhores com Deus, você precisa se separar, você precisa se encher, você precisa estar cheio, purificado pela palavra. Jesus Cristo tem que estar acima da sua carne, tem que ser a prioridade na sua vida. E então eu garanto a você, porque isso é a Bíblia quem nos fala, isso é a palavra de Deus quem nos fala, que quando estamos cheios, buscamos a santificação, nós veremos ao Senhor. Aquele que não busca a santificação não vê ao Senhor. Sem a paz e sem a santificação ninguém verá o Senhor. É a presença de Deus na sua vida, é a presença, a manifestação do Espírito Santo. Por que os sinais pararam de seguir? Porque as pessoas pararam de crer. Por que as pessoas pararam de crer? Porque não estão mais separadas. Por que não estão mais separadas? Porque os seus interesses são outros. Mas o nosso Deus é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, o poder que em nós opera é o mesmo que operava nos apóstolos, é o mesmo que operava com os profetas no Antigo Testamento. Por que não sentimos mais? Analise a sua vida, veja qual tem sido as suas prioridades, como está a sua vida espiritual diante de Deus. Precisa ser cheio? Precisa cavar novamente um novo rego para a separação do mundo? Precisa ser cheio de água, ser cheio do Espírito Santo? Precisa estar cheio da palavra? Veja que se nós não nos alimentamos, nós morremos. Muitos estão mortos porque não querem se alimentar. Muitos estão parando de conhecer a Deus porque não querem mais buscar. Estão se acomodando na vida em que estão se acomodando do jeito que estão. Mas o que eu digo para você, hoje, você que está nos assistindo, ore a Deus, medite na sua vida,
Deus é o mesmo. O poder é o mesmo. O Espírito é o mesmo. Você pode ser usado da mesma forma que os apóstolos, que os profetas eram usados. Deus quer usar você como ferramenta na obra dele. Deus quer usar você como instrumento, mas é preciso reparar o altar. Analise a sua vida e veja o que precisa ser reparado para que Deus volte a falar e usar você novamente. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade. Fique com Deus. Deus abençoe a vida de todos vocês.